Começar, Bruno. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui nessa quarta-feira. Terça-feira, olha, eu adiantando o tempo, né? A gente já tá com a cabeça lá na temporada de esqui, que não começou a nevar ainda lá, tá no verão europeu, mas a gente tá acelerado. Uma coisa importante que a gente gosta sempre de falar de esqui é o quanto é importante esse planejamento, inclusive, né? As estações de esqui em si já começam, muita gente reserva ao fim da temporada anterior e vai nessa época do ano em especial, começa a acelerar as reservas de esqui. A gente até tem clientes de esqui, mas o nosso foco hoje, de hotéis que trabalham com esqui, mas o nosso foco hoje é falar dos destinos possíveis de pré e pós-esqui dentro do portfólio da Xmart. Então, não sei também todo mundo quanto está acostumado com o que é Xmart, os hotéis Mandarim Oriental, que é o nosso principal cliente, mas hoje eu até pensei em fazer uma apresentação um pouco diferente. Em vez de eu compartilhar uma apresentação de PowerPoint, eu vou guiar vocês por 2 sites, tanto da Xmart como do Mandarim, que são ótimas fontes, estão organizadas e a guiar também vocês com algumas ideias e como vocês acharam as informações que precisam para fazer as reservas, dos clientes de vocês, pensando em pré e pós-esqui. Muita gente acaba fazendo a reserva do esqui em si com muita antecedência, mas não necessariamente o pré e pós, e é uma coisa que a gente se recomenda também, porque não só vocês, mas muita gente no mundo inteiro, de vários mercados, já estão fazendo essas reservas antecipadas para aproveitar as melhores conexões possíveis para quem vai esquiar na Europa, que é o nosso foco principal aqui, né? Então eu vou, acho que eu já consigo compartilhar minha tela, certo? Aqui no compartilhar. Tá, tá, tá. Aqui. Tá. Você já vem a tela? Não. Fiquei na dúvida agora. Sim? Sim, estamos vendo. Agora a gente vê a gente mesmo na tela. Isso. Beleza, então tá. Eu Agora mudei aqui voltou pro para site. Xmart, que a gente é um site que a gente fez pensando muito em dar uma assistência para gente de viagem. Então, tudo que a gente coloca aqui é para tentar guiar e ter uma fonte de informação fácil, resumida em português sobre os nossos clientes. Para quem não conhece tanto, não está acostumado exatamente com o que é Xmart, a gente é uma representante, uma consultoria de marketing que representa no Brasil produtos de alto padrão. Não só hotéis, a gente trabalha também com outros produtos como DMCs e companhias de cruzeiro de expedição, mas o nosso foco principal sempre foi hotelaria, principalmente os hotéis do Grupo Mandarim Oriental. A gente está aqui para dar assistência ao agente de viagem com informações, com treinamentos, como a gente está fazendo aqui hoje, também para antecipar qualquer tipo de resolução de problema, ou se algo acontece durante a viagem, a gente também poder ajudar vocês a acionar as pessoas dentro de cada hotel do nosso portfólio que vão trazer a solução que vocês precisam para o cliente ficar satisfeito, no final das contas, que é o objetivo de todo mundo, né? Então, aqui, assim, é muito intuitivo, tá? Mas o que eu sempre recomendo as pessoas olharem, nem tanto a parte de ofertas, que isso vocês têm acesso direto nos sites dos hotéis, ou vão recebendo os nossos comunicados, mas principalmente aqui a parte de portfólio e dentro de novidades, que a gente coloca das nossas newsletters. Então, sempre quando a gente solta uma newsletter, se vocês gostarem de receber ou não recebem ainda, só mandar um e-mail aqui para a gente dizendo que vocês querem entrar, é o info@xmart.com.br, todos os nossos portfólios, inclusive aqui, olha, fim de ano na neve, a gente tem alguns hotéis ali em Courchevel, se você quiser dar uma olhadinha depois. Você tem um resuminho mais atualizado das últimas novidades. Mas na parte do portfólio, você consegue ver pelo país, tem sempre uma página para cada um dos hotéis do nosso portfólio. Então eu vou rapidamente aqui mostrar nessa lista o que que a gente tem com foco em neve, o pré e pós de neve, né, que é o objetivo aqui, para vocês avaliarem. Então, assim, se a gente for pensar em França, a gente tem 2 hotéis do Grupo Mandarim Oriental em Paris, um na Rive Gauche, que é o Lutetia, que foi incorporado ao grupo esse ano, e o outro na Rive Droite, ali à direita do Sena, que é o Mandarim Oriental da Rue Saint-Honoré. E a gente tem na Itália também, Milão pode ser uma boa combinação ali do Mandarim Oriental. E a gente tem 3 hotéis na Suíça, que é onde eu queria focar hoje. Então a gente tem Zurique, Genebra e Lucerna. Eu vou falar mais especificamente de Genebra, vou reter meu tempo aqui, que foi o foco que eu combinei com a CT. Mas se vocês também quiserem mais informações e sobrar tempo aqui nessa minha fala,
para alguma pergunta específica dos outros hotéis da Suíça, ou mesmo outras combinações que vocês possam imaginar, eu estou super à disposição, tá? Eu conheço todos esses hotéis pessoalmente, então posso dar algumas informações bem específicas para vocês. Dependendo do que a pessoa vai combinar nessa viagem à Europa para esquiar, a gente tem visto pessoas também, por exemplo, combinando com Londres. Opa, saiu aqui. Então, em Londres, a gente também tem duas unidades, o Mandarim Oriental Hyde Park e o Mandarim Oriental Mayfair. São dois ótimos hotéis para isso, e por que não até outras capitais europeias? A gente tem na Espanha Madrid, se alguém quiser combinar com Barcelona, é uma possibilidade também. E para completar aqui o que a gente tem na Europa de Mandarim Oriental, o Conservatório, que hoje é administrado pelo Mandarim Oriental ali em Amsterdã. Temos Praga, na República Tcheca. Alguma coisa mais inusitada, Istambul, na Turquia, pode ser uma opção também. E na Alemanha, a gente tem. Cadê a Alemanha? Aqui. A gente tem Munique. E estamos abrindo em Viena, agora em outubro desse ano. É um hotel super novo que vai ser adicionado aí ao portfólio do Mandarim Oriental. Mas eu vou dar como exemplo aqui Genebra, depois eu vou passar para o site do hotel para ver o quanto de informação tem ali para tentar orientar vocês. O Hotel de Genebra é um especificamente que tem muito movimento de pré e pós-esqui, né? Porque você está ali, é França, mas você está ali coladinho na Suíça. E em termos de logística, talvez seja a melhor opção para quem vai para Courchevel, né? E a gente tem visto um movimento grande de brasileiros indo para Courchevel ano após ano, até por conta de investimentos de destino aqui no nosso mercado. E Genebra é uma cidade que as pessoas nem vão tanto só para Genebra, mas ela é um ótimo ponto de apoio. Você não tem voo direto do Brasil para Genebra, né? Mas você consegue fazer conexões interessantes com qualquer capital europeia, mesmo que seja voando dentro da Suíça com Zurique, né? Que você está ali, se for de trem, dá 4 horas de Genebra, mas você consegue em conexões aéreas voar para Zurique, onde tem a Suíça, você consegue voar para Londres, você consegue voar para Madrid, para Paris, para Frankfurt, Itália também, para Roma e vários outros pontos de entrada do brasileiro na Europa. Mas Genebra é tão interessante porque está a cerca de 2 horas por terra de Courchevel. Isso facilita muito. Tem gente que chega por Courchevel, chega em Courchevel pela França mesmo, ali a partir de Lyon ou mesmo a partir de Paris, mas Genebra talvez seja o ponto exatamente pela proximidade e porque é uma cidade menor, de fácil locomoção ali, com algumas atrações interessantes para estadia curta. Uma, duas, às vezes 3 noites, não mais que isso, você consegue conhecer bem Genebra, que é uma cidade, como eu disse, pequena, que tem seus encantos também ao longo do ano inteiro, mas no inverno funciona muito bem. Então, como é que é a cara, como é que a gente estrutura o nosso conteúdo aqui dentro do site da Xmart? A gente tem sempre os links direto para o material oficial do hotel, né, o site, o Instagram do hotel que está muito interessante. Não sei quem ainda usa Facebook, mas tem ali também. E a gente tem embedado aqui alguns arquivos que são interessantes para o uso diário de vocês. Então, a gente encaminha. Opa, esse aqui não funcionou. Péssimo exemplo, Bruno. Voltando aqui. Opa. Cadê? Vamos ver se o guia do destino vai funcionar. Deixa eu ver. Esse vai. É um link direto para aonde dentro do site do hotel você consegue informações direcionadas para o guia do destino. Então, assim, vocês podiam chegar nisso pelo site do hotel? Poderiam, mas aqui a gente facilita isso, fica mais fácil de gravar, lógico, como a gente estrutura. Então, eles sempre vão colocando os guias essenciais do que fazer em poucas horas, o que tem para andar, lugares para ir, coisas para ver, como esse museu do Philippe Patek de relojaria aqui, que é maravilhoso. Se você está vindo no fim de semana, o que dá para fazer? Claro que isso aqui não é específico apenas de inverno, tem dicas para o ano inteiro, mas você tem algumas sugestões do que fazer, não só na cidade, mas como ali perto de Genebra. Então, se você tem alguns dias a mais, por exemplo, ir até Montreux, tem um clássico festival de jazz ali nos meses de verão, mas que é um destino bucólico também no inverno, o Château de Crillon, o que tem para você fazer, tem o Museu Olímpico ali também, que acho que nem está aqui, mas é uma dica pessoal minha para quem gosta de Olimpíadas. E algumas informações mais específicas da própria cidade, além de dicas locais, que é uma coisa que o Mandarim sempre preza e que o concierge do hotel sempre tem informações atualizadas do que você tem de diferente. Ainda mais para o passageiro que costuma muito e todo ano fazer
sua viagem de esqui, né? E tem muita gente que é fiel a uma estação ou outra, às vezes já cansou de passar por Genebra, quer, por exemplo, fazer alguma coisa diferente. Esse site vai ter sempre uma atualização também de alguma dica mais fora da rota tradicional de turismo, por assim dizer, mas e também a equipe de concierge dos hotéis Mandarim é sempre muito antenada com o que tem de mais novo no hotel e para trazer essas sugestões para vocês. Mas de volta aqui no site da Xmart, a gente sempre tem uma informação mais técnica também, então um resuminho em português do que você tem no hotel, em termos de localização, onde ele está, e aí eu vou, quando for passar para o site do hotel, eu vou mais fundo nesses detalhes, tá? Mas a gente tem sempre o máximo de objetividade e informações necessárias para você. Por exemplo, esse é um quarto de um tamanho médio, não é um hotel boutique, mas a gente tem menos de 200 quartos, também garante uma exclusividade para o passageiro que quer estar ali, mas não está num hotel super grande, tem um atendimento mais exclusivo de alto padrão. A parte de gastronomia também tem sempre os destaques de restaurantes que tem ali. Esse hotel não tem um spa propriamente dito, mas ele tem uma sala de tratamento de massagens em parceria com uma empresa local de Genebra, e tem sala de pilates, de yoga, uma academia super completa, para quem quiser dar uma relaxada ou só se exercitar ao longo da viagem. Eles costumam ter também, a gente chama aqui de tour virtual, alguns links específicos se você quiser ver, por exemplo, uma das suítes específicas que você está vendo a cotação. Isso é uma coisa muito boa que alguns hotéis do Grupo Mandarim Oriental têm feito. Então, se você quiser ver, por exemplo, uma Riverview Suite, você clicando aqui, você vai para dentro do site do Hotel Mandarim Oriental, onde você consegue ver os detalhes daquela suíte. Então, pelo próprio nome, é uma suíte com vista para o rio. A gente está aqui em frente ao rio Ródano, né, ao Rhône. E aí você consegue ver detalhes de do que tem, né? Não só uma foto parada, mas você consegue dar uma passeada pelo que tem de detalhes aqui e vendo fotos e você ir se mexendo com o mouse. Você conseguir entender exatamente o espaço que tem para a pessoa ter uma noção. Esse é um tipo de link que eu acho interessante do que o Mandarim Oriental faz, assim, que pode ser muito útil para vocês tirarem as dúvidas na pesquisa de vocês para oferecer para o passageiro, mas também um tipo de link que você pode pegar se a pessoa está em dúvida e mandar um link direcionado para a pessoa ver já exatamente o que ela vai esperar, ter ideia do que você tem de espaço para botar mala, se vai viajar com criança, o que dá para fazer. Você consegue ver vários cantinhos e ir passeando por todos os detalhes de cada uma das categorias principais que você tem aqui. A gente sempre coloca disponível também as informações em PDF, que você pode clicar aqui para ter um resumão disso. Se já saiu alguma coisa na empresa, a gente tem links aqui de pessoas, veículos ou influenciadores que foram lá e mostraram alguma detalhe do hotel. E a última menção que a gente teve desse hotel específico num newsletter da Xmart, além de uma seleção de fotos que você consegue salvar aqui e poder encaminhar também. Uma outra coisa que eu gosto de destacar é essa parte aqui de Reels no Instagram da Xmart, que é um conteúdo que, quando tem, dependendo do hotel, a gente tem alguns ou mais links específicos produzidos pela nossa equipe quando teve no hotel. Nesse caso aqui, são dois links que eu fiz, dois vídeos que, quando eu pude visitar o hotel, eu tive lá e fiz uma visita, um room tour, por assim dizer, mais específico e falando detalhes que fazem diferença para o olhar do viajante brasileiro, que é diferente de um conteúdo produzido pelo hotel. Então, eu estou falando, eu vou com calma, mostro, ponho a mão, faço um pouquinho mais de imersão com detalhes. Então, se vocês clicarem nesse aqui, então, por exemplo, tem uma suíte, tem um quarto, Rooftop Junior Suite. Isso aqui vai para um link que está embedado no Instagram da Xmart, onde tem lá, depois não vou ficar eu me ouvindo aqui, mas se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, é só botar o áudio, e aí ó, eu lá, um pouquinho de vergonha alheia nesse momento, e aí eu vou mostrando uma categoria. Isso aqui foi numa viagem minha de inverno, inverno ou outono. Essa foi de outono, o outro vídeo que tem é uma viagem de inverno. Então eu vou mostrando bem, tipo, né? Você tá dentro ali, então você vê que você tá exatamente do lado do Rio Rhône,
essa categoria aqui eu estava mais ali no alto do hotel com esse terracinho, então você tinha mais espaço e lá dentro. Aí eu vou mostrando e falando alguns detalhes que fica uma coisa mais real do que uma foto produzida, como costumam ser as fotos institucionais de hotel. Então, acho que pode ser, como instrumento de pesquisa, para vocês entenderem o que é hotel, uma boa ferramenta. Mas aí, como os links estão aí, vocês podem mergulhar nesse conteúdo depois, como vocês acharem mais apropriado. Gente, um detalhe, eu falo muito, às vezes eu posso estar falando rápido, e eu sou professor, então assim, eu vou falando. Se a minha turma não estiver fazendo pergunta, eu vou sair falando. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, não se acanhe, façam comentários. Eu não estou olhando aqui para o chat, mas qualquer coisa alguém me grita se tiver alguma pergunta específica para eu atender, por favor, tá? E às vezes eu vou passar aqui o olhar para ver se vocês estão me vendo. Estou gostando, tá todo mundo quase de câmera aberta, que é raro hoje em dia em treinamento. Então, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Já deixei aberto aqui o site propriamente do hotel, na verdade, o site do grupo, que também é super intuitivo, tá? Isso aqui é a Global Home do Mandarim Oriental, mandarimoriental.com/inglês. Ele até tem uma versão quase perfeita, não é uma tradução exatamente de todos os itens que tem dentro do site do hotel, mas o básico de cada hotel tem, você consegue botar em português também, se você quiser checar alguma coisa, em português do Brasil, inclusive, não é português de Portugal. Mas, entrando aqui nessas 3 listrinhas aqui, você consegue, na parte de stay, ir por hotel e clicar em cada um. Então, entrando, por exemplo, aqui em Genebra, vai carregar o site específico do hotel, e a estrutura é sempre a mesma que tem. Você tem um videozinho aqui mostrando algumas imagens, são 15 segundinhos aqui, mas você consegue ver mais detalhes depois. Eu vou passear pelas fotos para explicar um pouquinho melhor do hotel depois. Mas falando um pouquinho de estrutura, tá? Se você for descendo aqui nessa página principal, você tem o e-mail do departamento de reservas do hotel, telefone, se precisar ligar numa emergência, se precisar de alguma assistência nossa junto com a equipe da CT, a gente consegue conectar a CT direto à diretora dentro do hotel que cuida do mercado brasileiro, que é a Lore, que costuma vir ao Brasil com alguma frequência e está sempre disponível para dar uma atenção especial para os nossos hóspedes, mas aqui estão os contatos mais gerais, né? Então tem uma, enfim, definição do que é o hotel e alguns destaques do que você tem. O guia do destino, se tem algum evento sazonal acontecendo lá. Aqui, por exemplo, está o que fazer no verão em Genebra, porque ainda está no verão lá, mas mais perto das viagens você vai ter um conteúdo de inverno carregado aqui. Algumas dicas para quem está viajando em família, que é muito o perfil de quem vai para a neve, né? Tem muita gente. Tem um pouquinho de história do hotel aqui também, que eu acho que é interessante. Se você quiser entender um pouquinho mais de hotelaria, às vezes você tem esse hóspede. Se você for descendo aqui, aí você tem um conteúdo mais específico, com todas as categorias de quarto e a descrição. Descendo mais a parte de gastronomia do hotel, que é um destaque desse hotel, eu já vou falar sobre isso. E experiências que você pode ter dentro do destino, tá? Mas se você for direto aqui pela parte de cima, aí você clicando, já que você está dentro do site de Genebra, você pode ver só a parte de gastronomia, a parte de bem-estar, se tem alguma coisa de eventos, celebrações, a parte específica de família e por aí vai. O que que esse hotel tem? Para começar, para quem está viajando, por exemplo, em família, vou até clicar nessa parte aqui específica. Ele tem uma oferta de família que é muito boa, que é 50% de desconto no segundo quarto, tá? Aqui ele não vai estar falando exatamente de oferta, mas de experiências que você tem. Então, ele tem o Family Room, né, que é um quarto conectado. Você pode ser quarto com suíte. Então, você pode fazer algumas combinações, e aí aqui você vê as opções que acomodam famílias especificamente. Você tem algumas programações específicas que podem ser orientadas para a família, não só uma boas-vindas personalizada, mas eles montam umas cabaninhas para as crianças brincarem, eles têm refeições no quarto pensadas para as crianças, uma noite de cinema com pipoca. Tem algumas sugestões do que pode ser feito em termos de experiência dentro do quarto, além dos destaques também de gastronomia e experiências fora do hotel que você pode fazer, não só no Kids Club, mas museus orientados para criança, uma experiência de chocolate, que é uma delícia. Eu já fiz isso aqui também. Não sou criança, estava sem criança, mas eu fui aqui, porque eu adoro chocolate.
e você pode ir vendo essas experiências e também as ofertas que você tem. Mesmo nessa época, você tem essa oferta que é o Families by Emo, que você consegue ter o segundo quarto com até 50% de desconto. Quanto mais antecedência for feita essa reserva, mais chance você tem de conseguir buscar essa referência. Antes de passar pelos quartos rapidinho, eu estou um pouco preocupado aqui com o meu tempo, como eu disse, eu falo demais, né? A parte de gastronomia isso até é bem interessante, porque ela, a cada 2, 3 anos, eles mudam pelo menos alguns restaurantes do hotel, para trazer um conceito novo, e costumam ser opções que atendem não só o hóspede, mas muitos locais vão ao hotel com alguma frequência, o que leva a gente a ter duas conclusões. Primeiro, se os locais de uma cidade costumam frequentar os restaurantes de um hotel, é porque esse restaurante de hotel não tem uma comida standard, ele oferece uma qualidade digna de visita, então vocês podem ir com muita segurança. O que também, no caso de um hotel como esse, que tem esse fluxo de locais, torna imprescindível você fazer reserva nos restaurantes. Eu mesmo que trabalho para eles, casa de ferreiro, espeto de pau. Fui sem reserva, queria experimentar o restaurante japonês, que estava todo mundo falando muito bem, e não consegui uma mesa, mesmo trabalhando para eles. Então, é bom trabalhar com essa ideia de que você precisa fazer reserva nos restaurantes. Eles têm duas opções japonesas, tá? Então, você tem o sati, que funciona todos os dias. E você tem dentro do site um balcão, que é naquele esquema omakase, que é uma coisa muito mais personalizada, de poucos assentos, que é bem interessante também. E ele tem um restaurante, que esse aqui não precisa tanto de reserva, mas é uma coisa um pouco mais, ainda que sofisticada, mais casual, que é o Emo Bar, que tem comida mais, não simples, mas mais com um menu mais restrito ao longo do dia inteiro. E você tem o Oton Leg, que foi um restaurante que abriu esse ano, que tem uma proposta de cozinha mais mediterrânea, mais voltada para o vegetariano, mas não exclusivamente, mas muito calcado em vegetais, que é uma experiência bem bacana de um chefe do Reino Unido, que agora está lá. Em todos eles, se você quiser ver mais detalhes, você consegue não só fazer reserva por aqui, ou com um time de concierge, mas ver detalhes, ver o menu antecipadamente, tudo que você precisa de informação para se preparar para a experiência, escolher e fazer um tour virtual, se for o caso. Aqui, por exemplo, o menu de café da manhã, é aqui que é servido o café da manhã do hotel, de sobremesa, de coquetel, menu para crianças, e por aí vai. Você tem uma série de opções em cada um dos sites dos restaurantes do hotel. Indo aqui no Dine, você consegue chegar lá. Se você for em Stay, aí que você vê as categorias, que são muitas categorias que permitem as conexões, né? Então você pode ver todas, filtrar só por quartos, só os quartos conectantes, só as suítes ou as suítes mais especiais. A gente geralmente tenta sugerir com vista para o Rio, que são os quartos que eu considero mais bonitos, não só pela vista, mas até pela decoração também, tá? Aí isso aqui vai indo dos menores até os maiores, tá? Então, o Superior é a categoria de entrada, depois você tem o Deluxe Room, que tem um pouquinho mais de espaço, já tem esse sofazinho aqui que o outro não tem. Então, eu recomendaria começar pelo menos por esse aqui. O Mandarin Room já tem um pouquinho mais de espaço que o Deluxe Room. Aí tem com vista interna o Family Room, aí o Family Room com vista para a cidade, Family Room com vista para o Rio, uma Panoramic Junior Suites aí com mais espaço, e em cada uma dessas, vocês podem ver nas características, os destaques estão sempre aqui listados. Se você for nos detalhes, você consegue ver mais fotos específicas dessa categoria, uma descrição mais detalhada. Você consegue clicar aqui em Floor Plan e ver exatamente a distribuição espacial, como é que é o quarto, esse aqui no caso é uma Two Bedroom Panoramic Junior Suite, e isso em todos você vai conseguir ter esse acesso, ver os amenities que estão inclusos, e se não tem aquela disponibilidade, alternativas que o próprio site já está te sugerindo para a tua pesquisa. Então, essa é uma forma mais técnica, eu diria, de você entender esse universo. Agora, em cima aqui da galeria de fotos, eu vou passear e contar um pouquinho das características desse hotel para quem está considerando para ir pós-esqui passando por Genebra, tá? Aqui pela galeria você consegue ver todas ou direcionar por que categoria de
de foto você quer. Eu vou aqui ver no hotel especificamente, para poder explicar um pouquinho da localização a partir dessa foto aqui, tá? Então, esse é um hotel de uma fachada mais classicona, e ele de fato é um hotel clássico. Esse hotel foi o primeiro, curiosidade histórica, primeiro hotel a ser construído na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Inaugurou em 1950, um hotel de luxo que foi construído para receber as delegações na Genebra, tem toda uma importância mundial em termos de diplomacia, e aqui você vê bem que é um hotel, não é um hotel tão lifestyle, mas é um hotel muito funcional, com muito espaço e o que é a principal característica do Grupo Mandarim Oriental, um serviço de excelência. Temos localização, ele está muito bem localizado aqui na beira do rio, o que permite vistas não só do rio Rhône, mas de toda a parte histórica de Genebra e também dos Alpes. Você está vendo para lá, a cadeia de Mont Blanc é o que você vê de todos esses quartos daqui, você vê as montanhas mais ao fundo. A gente está a 15, 20 minutos do aeroporto, 10 minutos da estação de trem, e é tudo muito fácil de você fazer a pé. Inclusive, mesmo no inverno, é um frio moderado, tem um vento que não é super cortante. Você consegue ir andando daqui em menos de 5 minutos, você cruza essa ponte, você está aqui em todo o centro antigo histórico, onde tem os restaurantes, tem um restaurante de fondue maravilhoso, que é a 10 minutos andando do hotel. Você tem algumas outras opções aqui no centro histórico, muitas relojoarias e joalherias bem famosas de você visitar. O lago principal, né, o Lago de Genebra, onde tem aquele jato de água, tá para cá. Em 10 minutinhos andando você está ali, no relógio de flores também. Todos os museus mais importantes estão por aqui. Até ali a sede da ONU, você já vai levar uns 10, 15 minutos de carro, mas também é uma visita interessante de se fazer. E é um destino muito para você conhecer a pé, sem muito esforço, muito seguro, muito seguro, qualquer hora do dia. E você está numa localização muito privilegiada para chegar e sair rápido, seja para ir para Courchevel, ir para o aeroporto, ir para outros destinos da Suíça. É um hotel que funciona muito bem nesse sentido. Ele é um hotel muito bem preparado, tanto os restaurantes, vocês vão ver super elegantes, tudo muito renovado recentemente. Todos os quartos também, você tem alguns vídeos aqui, e eu acho que como o meu tempo aqui já está se esgotando, eu vou terminar mostrando esse vídeo aqui, que tem algumas cenas a mais do hotel do que só aqueles 15 segundinhos que estão ali no site. E aí eu abro para perguntas específicas que vocês possam vir a ter. Vamos ver se esse play vai funcionar. Está sem áudio, não sei se está rodando para vocês, mas aqui vocês conseguem ter algumas imagenzinhas. Nem é um vídeo muito grande, mas ele tem um vídeo no canal do YouTube deles que eu vou mandar o link para vocês depois verem com mais detalhes e que mostra muitas das experiências com crianças, com famílias que eles fazem. Eu queria esgotar muito tempo de vocês, mas queria ter tempo também de trocar alguma dúvida mais específica, alguma curiosidade que vocês queiram saber sobre Genebra ou algum dos outros hotéis Mandarim Oriental que eu mencionei mais rapidamente. Achei que era mais produtivo eu focar em um hotel e Genebra, por ter esse foco maior ali no pré e no pós-esqui, mas eu quis mostrar para vocês a parte operacional de como tanto no site da Xmart como no site do Mandarim Oriental, vocês conseguem ter as informações mais técnicas que vocês precisam para fazer a venda, né? Acho que não seria tão produtivo ficar passando aqui dizendo metragem de quarto e gastar o tempo de vocês com essas informações que vocês conseguem sozinhos, mas guiar aonde elas estão quando vocês precisarem. Perguntas? Eu, eu, Comentários? eu tenho uma dúvida só, Bruno, por favor. Por favor. Eu tô com uma solicitação para o ano que vem de uma família, na verdade, duas famílias. Só que eu fiz a simulação no site e tudo mais e não tem disponibilidade para 4 pessoas. Aí minha pergunta seria, desses family rooms e tudo mais. Aí minha pergunta seria, qual categoria de quarto eu consigo reservar sendo lado a lado? Tipo, Mandarin Room com Mandarin Room, sabe? Não precisa ser conectados, entendeu? Você tem bastante opção. Eles têm várias configurações desse tipo. São 4 adultos ou adulto e criança? É adulto e criança? É 14 e 16 anos as duas crianças, então é tudo adulto já. Tá, mas o 14 e 16, acho que eles entram já como adultos. A gente É, considera ali para conexão até 12 anos, inclusive para aplicação no Family Room. Mas, Rodrigo, o que a gente consegue fazer nesses casos que você tem mais de um quarto,
eu sempre recomendo a gente tentar fazer, ainda que faça essa simulação pelo site, a gente vai ser mais assertivo se a gente pedir isso no offline, tá? Porque aí o hotel, aí você fala, não precisa do conectado, só precisa que seja lado a lado, eles vão te dar algumas sugestões, porque eles têm alguns quartos que, ainda que não sejam conectados, eles estão num canto do prédio que você consegue. Sabe quando você tem aquela entrada meio comum, e aí você tem 2 quartos, um para cada lado? Eles têm essas opções também. E aí eles conseguem te dar essa, essa informação mais assertiva dentro da data que você precisa. Então, Perfeito. tem opção sim, do Mandarin Room com Deluxe, por exemplo. Eu não tenho certeza se tem 2 Mandarin Room, mas Mandarin Room com Deluxe, eu tenho certeza porque eu já cheguei 2 superiores também. A Marisa, que está aqui me ouvindo, dizendo que tem essa opção até nas categorias de entrada, você consegue fazer isso. Mas eu te pediria, se você quiser, vou deixar aqui no chat meu e-mail também, posso Tá. fazer essa consulta para vocês. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Imagina, obrigado. Botei ali meu e-mail para todo mundo também. Outras pessoas que quiserem falar comigo, fiquem super à vontade. Para qual data que é, Rodrigo, por curiosidade? É fevereiro, é janeiro? É janeiro, eu acho que é 14 a 16, não, 9 a 11, se eu não me engano. 9 a Tá. 11. Se puder depois me confirmar, a gente vê isso aí. Tá, beleza, obrigado. Mais alguém? Então é isso, gente. Obrigado. Se alguma coisa surgir também, ou agora, ou depois, eu vou preparar esses linkzinhos depois para mandar. Peço aí a equipe da CT para compartilhar com vocês. Obrigado. Obrigada, viu, Bruno? Agora a gente vai seguir com a Vitória. Oiê, bom dia, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer vocês pelo tempo, por estarem aqui, né, participando desse treinamento da Premiere em parceria com a Xmart, né, para a gente falar um pouco do mundo do esqui. A Premiere, só para dar uma breve introdução, ela existe há 12 anos, foi criada em 2011, 12 não, mais já, passou. Pela Tati e pelo Gebert, eu sou a mais recém-chegada na equipe, então imagino que alguns de vocês devam conhecer eles, né? Eles têm uma super expertise, assim, com hotelaria, porque os dois já trabalharam na Leading aqui no Brasil, então, a Tati abriu a agência, o Gebert depois se uniu a ela, né, como sócio proprietário, e então temos a Premier Destinations, né, o nosso foco maior é fazer a parte de representação e marketing de propriedades mais singulares, né, não tão massivas, hotéis de rede, ou enfim, e dessas propriedades singulares, nós temos diversas do Michel Ribier, que é um franco-suíço, apaixonado por hospitalidade, por hotéis. Então, ele tem, dentro da marca dele, né, diversas propriedades, né, La Réserve, temos propriedades na Suíça, na França, em Londres, né, e ele sempre preza por, assim, propriedades autênticas, que são, assim, tem sua parte do luxo, mas um luxo não aquele luxo super expansivo, né? Um quiet luxury, onde você, mesmo estando na cidade, você se encontra num refúgio também, né? A marca existe há mais de 20 anos, ele tem super foco em wellness também, né? Ele tem sua própria marca de spa na Suíça, que chama Nessence. Então, eu queria apresentar para vocês agora um pouco das nossas 3 propriedades em Zermatt. Eu vou compartilhar minha tela e nesse momento eu não vou ver vocês mais. Então, assim como o Bruno fez, no final da apresentação eu dou um tempinho caso surja alguma dúvida, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim? Sim, estamos vendo. Sim. Ah, perfeito. Obrigada. Opa. Ixi, passou mais do que deveria. Pronto. Bom, a primeira propriedade que eu vou apresentar para vocês é o Montserrat Palace. Ele é um hotel, assim, super icônico.
Em comparação com o que temos de produto nacional, vocês podem ter em mente que ele é tipo o nosso Copacabana Palace, né? É aquele ícone que todo mundo conhece, né? Então, na Suíça, todo mundo conhece o hotel. Ele é super clássico, assim, elegante, e tem um estilo, assim, mais alpino, né? De chalé. Essa aqui é uma foto ilustrativa de um dos bares do hotel. Ele está dividido em mais de 150 quartos e suítes, né? São 4 prédios diferentes que contemplam o prédio. E aí nós temos, assim, categorias de entrada a partir de 25 metros quadrados, né? Que é a Alpine Classic, é a primeira. Mas, assim, as categorias variam, né? Entre é, quartos, suítes, one bedroom, two bedroom. Aí eu acho que atende a todo tipo de cliente, famílias e enfim. Falando um pouco sobre os restaurantes, nós temos 5 restaurantes no hotel e são 2 bares. Eu tentei não, assim, frisar muito nome, muita coisa, porque senão vai ficar muita informação, né? Muito maçante para vocês. Mas eu também vou compartilhar com vocês uma apresentação nossa contando um pouco mais sobre cada hotel. É mais um overview geral, assim, do tipo de propriedade que a gente tem, né? E para quem que vocês podem oferecer, né? Qual tipo de cliente que se adequa a cada uma. É, Só para vocês terem. Aqui eu estou passando algumas fotos do interior do hotel. Ele tem, né, o Kids Club, tem bar, tem, né, 5 restaurantes. É um hotel que ele abre tanto na temporada de inverno quanto de verão. Então, a temporada de inverno começa entre início de dezembro e, assim, meados de abril, vai até o meio, depende do tempo, né? Se ainda vai ter neve, se não vai. É, e no verão, ele abre em meados de junho até final de setembro, meio de setembro. Opa, só um minutinho. Foi. O hotel também tem um spa, que é da marca do Michel Ribier, né? O Spa Naissance. Então, nele tem a piscina interna aquecida, tem diversas salas de tratamento, tem sauna, tem jacuzzi. O hotel também conta com ski room, então o cliente que esquia, ele vai ter um local para armazenar, né, todos os seus equipamentos. E também tem toda a assistência do concierge para aluguel de equipamentos, caso seja necessário. Uma coisa que eu não falei sobre Zermatt, não sei se todos têm conhecimento, mas Zermatt não pode ter carro, então ele só tem carro elétrico ou charrete, né? No caso de alguns hotéis, o Montserrat tem a própria charrete. Eu acho assim super bonitinha. Eu acho que eu não coloquei uma foto dela aqui, mas depois na outra apresentação que eu vou enviar para vocês tem. Eu acho assim super lúdico, bem mágico, assim, tipo aqueles filmes de Natal que a gente assiste, que tem aquela neve, aquela coisa mágica, que a gente fala, nossa, queria muito estar lá tomando chocolate quente. É essa vibe que Zermatt, no geral, passa. E o hotel proporciona assim todas as experiências para agregar a visita do hóspede. Falando um pouco de tarifa, eu falei sobre a primeira categoria, né, que é a Alpine Classic, que tem 25 metros quadrados. Então, para o cliente brasileiro, dependendo, eu acho que funciona, porque normalmente nós gostamos de ter mais espaço nos quartos, né? Mas a primeira categoria funciona super para um casal. E a média de tarifa na temporada de inverno, como a gente está falando de esqui aqui, eu só peguei inverno. É, Nós temos a Early Bird, que está acontecendo agora, inclusive, né? Que são as ofertas justamente para compras antecipadas da viagem. Eu acho que só ressaltando aquilo que o Bruno falou sobre a importância de quando você tem uma viagem de esqui, você organizar tudo, o pré, o pós, durante o que o cliente vai precisar, né? Aluguel de equipamento, no caso de Zermatt, né? Não tem o transporte de veículo, mas toda a parte de assistência do hotel para buscar o hóspede na entrada da cidade ou de repente na estação de trem. Eu acho muito importante ter isso em mente, muito bem organizado, porque aí no final
a chance de ter algum perrengue ou algo do tipo durante a viagem, putz, esqueci um lift, esqueci um ski pass, esqueci, é mínima. Então, viagem de esqui, eu acho que o primordial, assim, né, a oração é ter o hotel, ter um aluguel de equipamentos e ter o ski pass. Eu acho que vai variar muito a questão do nível de esqui do cliente, né? Se eu não me engano, em Zermatt são mais de 360. Eu acho que vai por aí. 360 mil quilômetros de extensão de pista. Então, eu acho que atende todo tipo de esquiador, né? Desde o mais iniciante até o mais avançado. Então, tenham sempre em mente que esqui é isso: hotel, aluguel de equipamento e ski pass. Tem os clientes que preferem o hotel ski em ski out, até acho que pela facilidade do lift, mas como a gente está falando de Zermatt, é uma cidade assim muito pequena e você consegue fazer tudo a pé, né? Entre as 3 propriedades que eu vou apresentar para vocês hoje, assim, de distância entre uma e outra é no máximo 300 metros. Então, é uma cidade que ela te abraça nesse sentido da facilidade das coisas, né? Então, por mais que os hotéis eles não sejam ski in, ski out, tem muito fácil acesso aos lifts, então tá tudo bem próximo. Aí aqui agora falando um pouco sobre o Monte Rosa. O Monte Rosa, ele já é um hotel mais histórico, ele até faz parte da Swiss Historic Hotels. E por que que ele é parte disso? A primeira pessoa que escalou o Matterhorn, lá em 1850, se não me falha a memória, ficou hospedado no hotel que existia na época, e aí isso tornou-se o hotel muito histórico, né? Ele fez com que a propriedade ficasse muito reconhecida, porque eu acho que na época foi um grandioso acontecimento, tipo, realmente virou um fato histórico, tanto que na entrada do hotel tem o peito, assim, o peitoral, né, do caso, do alpinista que escalou a montanha justamente para simbolizar o quanto aquilo foi importante, né? É, Ao longo desses anos, até chegar agora em 2025, ele foi renovado e modernizado, assim, diversas vezes, sempre tentando acompanhar a parte de melhorias necessárias para o hotel, mas também não perdendo esse estilo clássico, né, e super alpino dele. Então, aqui, a parte do interior, vocês realmente conseguem ter essa diferença, né, entre decorações, né, e o que o hotel proporciona. Ele já é uma propriedade bem menor que o Mont Cervin, porque o Mont Cervin é a Grande Dame, né? Ele é assim um palácio, é um hotel bem maior. O Monte Rosa ele já é menor. Se não me falha a memória, são em torno de, acho que 50, 40 quartos, algo assim. Eu posso confirmar essa informação, não vou deixar vazio para vocês, e aí eu compartilho com o pessoal da CT só para dar o check para vocês. Bom, aqui um pouco mais sobre os interiores, né? O Monte Rosa, ele, por ser uma propriedade menor, ele só conta com 2 restaurantes e 2 bares. Não tem o spa, mas todo mundo que fica hospedado no Monte Rosa pode utilizar o spa do Monte Cervin, pode frequentar os restaurantes do Monte Cervin. Claro, lembrando sempre de uma reserva antecipada, né? Eu acho que isso para qualquer hotel hoje em dia, que principalmente que abre, né, os restaurantes para clientes externos, eu acho que é bem importante. O hóspede, com certeza, sempre vai ter uma preferência, mas mesmo assim, quanto antes agendar, melhor. Aqui uma foto um pouco do interior do restaurante, também tem super experiências alpinas, né, na parte do inverno, tem fondue. Só uma coisa importante sobre o Monte Rosa. Conforme eu mencionei, ele é uma propriedade menor, né? Então, assim como Spa e os demais restaurantes, ele também não tem Kids Club. Então, o hóspede que vai com criança para o Monte Rosa, ele pode usar o Kids Club do Mont Cervin. E aí, aqui, por último, nós temos o Schweizerhof. O Schweizerhof, ele já é uma propriedade, assim, bem mais moderna, super trendy.
é aquela vibe alpina assim mais despojada, sabe? Uma contemporânea, tem uma atmosfera assim bem mais vibrante, né? É um hotel que ele não tá tão próximo ao Montserrat e ao Monte Rosa, mas se eu não me engano tá a 150 metros dos dois e ele fica mais próximo à estação de trem. Então, tá um pouco mais afastado, mas assim, 2 ruas você tá nos outros hotéis. É, São 95 acomodações, né? A maior parte delas tem a varanda e tem a vista para as montanhas. Eu não quis entrar muito a fundo nas categorias de quarto de cada um. Agora que eu acabei lembrando que eu esqueci de mencionar a primeira do Monte Rosa, mas depois que eu finalizar essa parte eu volto. É, E o hotel, assim, os pontos fortes dele são um restaurante bar, né? Porque virou um super point na cidade. Deixa eu aqui passar, era aqui que eu queria chegar. São 4 restaurantes e tem 2 bares. Um dos bares é o Lamunia, que está ficando mundialmente conhecido, porque ele é uma mistura de um peruano com japonês. É algo que parece assim, muito exótico para quem ouve. Até eu, quando eu conheci, né, eu falei, nossa, um restaurante peruano com japonês, qual que é o mix, né? Qual que é a culinária que sai disso? E assim, tá muito disputado para conhecerem esse restaurante, tanto os hóspedes quanto os locais. O bar, que tem um salão de jogos, virou um point em Zermatt, então, sim, os locais, vamos fazer um happy hour, vamos marcar um encontro, alguma coisa, vamos no bar do Schweizerhof, né? Então, é um hotel, assim, super bem movimentado, ele tem o Kids Club, né? Tem o spa também com a piscina aquecida. E aí, em relação às temporadas, elas seguem muito a do Monte Rosa. Eu vou falar de novo só para lembrar vocês. Temporada de inverno sempre início de dezembro e vai até meados de abril. E temporada de verão sempre no início de maio e meados ali de setembro. Até outubro dá para colocar. É, a primeira categoria de quarto do Schweizerhof, ela já é uma categoria bem maior. É o Double Room, ele tem 280 metros quadrados, então, assim, é um quarto super espaçoso. As tarifas na Early Bird iniciam a partir de 532 na alta temporada, e na Bar a partir de 620 francos suíços. E aí, agora voltando para o Monte Rosa, que eu não mencionei a parte da categoria de quartos também. A primeira categoria nós temos o Alpenrose Classic Room, é um quarto de 25 metros quadrados. Na Early Bird, em alta temporada, você encontra 428 francos suíços, né? A partir de. E na Bar, 475. Deixa eu só finalizar. Eu acho que não tenho mais um slide. E agora eu vou fechar aqui para eu falar com vocês. Só um minuto. Pronto, voltei. Agora eu vejo vocês de novo. Eu não sei se eu falei muito rápido, mas eu também não queria deixar essa apresentação super massiva, né, sobre todos os hotéis. Eu acho que deu para dar um overview geral e, assim, eu acho que vocês podem ter em mente. O Montserrat é o hotel mais clássico, o Monte Rosa é um hotel mais histórico e o Schweizerhof é o hotel mais moderno. Eu acho que ele atende a todos os tipos de cliente, né, todos os tipos de família. O interessante é que um está muito próximo do outro, e como cada um tem uma experiência diferente, seja ela gastronômica, seja um Kids Club, ou até mesmo para conhecer o hotel, eu acho que vale muito para o cliente conhecer, né? Ou pelo menos experimentar um pouco de cada propriedade. É, E assim, eu acho que é basicamente isso. O Bruno deu uma grandiosa introdução sobre Genebra. Então, eu acho que vocês podem ter em mente que Genebra sempre vai ser um ponto, uma cidade muito importante, né, para quem esquia, independente se é um esqui em Cervinia, na Itália, se vai para a Suíça, se vai para a França, tem muito voo que a conexão é em Genebra. Então, para um pré e um pós é bem interessante, né? Eu acho que é a melhor opção, inclusive. E é uma cidade que vale super a pena conhecer. Então, para aquele cliente que está indo esquiar, né? Por exemplo, vou para Zermatt,
não coloca aquele pré e pós de uma noite só porque eu tenho que pegar um voo no dia seguinte. Tenta deixar umas 2 noites, porque assim, ele, aproveitando que vai estar no destino, ele também consegue, né, conhecer a cidade, que eu acho que vale super a pena. A Suíça tem seu charme em si, né? Eu acho que não precisa falar muito sobre. É, e é basicamente isso. Não sei se eu falei muito rápido, mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida e fiquem à vontade. Não? Aqui no chat Não, também não ninguém, tem não nada. teve nada. Bom, de qualquer forma, eu vou compartilhar o material com o pessoal da CT, para eles compartilharem com a equipe, e eu me coloco à disposição. Vou deixar o meu contato também, vou até colocar meu e-mail aqui no chat. E aí, quem precisar, pode entrar em contato comigo. Foi. E estou à disposição. Mais uma vez, queria agradecer vocês pela atenção e pelo tempo. E espero que vendamos muito esqui juntos. Obrigada, viu, Vitória? Com Imagina, certeza, assim, imagina. no decorrer das consultas, aparecendo dúvidas, qualquer coisa, a gente também Com com certeza. certeza entra em É contato com sempre quando a você, com o gente. Bruno. Aham, é sempre quando a gente está fazendo que surgem as É, dúvidas, né? Então, verdade. eu me coloco à disposição. Sobre esqui, num geral, falando agora um pouco sobre mim, bem rapidinho, eu trabalhava em uma agência que tem o departamento de esqui, eu era do departamento de esqui. Então, assim, é um produto muito específico. Tem gente que às vezes fica com medo de vender, porque, não sei, vai faltar isso, vou precisar daquilo, nossa, não entendo nada de esqui. Parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Então, também, independente de ser uma propriedade que eu apresentei para vocês, se de repente alguém da equipe tiver alguma dúvida sobre esqui, no geral, eu estou super à disposição para ajudar também. Obrigada, viu? Obrigada, Bruno. Obrigada, Vitória. Imagina, obrigada a vocês. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, bom dia, Tchau, boa semana tchau. para Bom vocês. dia.